Milhares de pessoas no Brasil têm atrofia muscular espinhal, a maioria crianças. O único remédio para tratar a doença é muito caro e não é disponibilizado pela rede pública de saúde. Uma consulta pública foi finalizada nesta segunda-feira para ouvir a população e uma decisão favorável poderá beneficiar as pessoas que necessitam do medicamento. Inspirasa, o que parece esperança em outro idioma, é de fato certeza da esperança para essas crianças. O Noah tem 2 anos e 3 meses. Ele tem uma falha num gene que ele não produz a proteína muscular. Então, isso faz com que vai paralisando os movimentos dele e, posteriormente, danificando alguns órgãos. A Lavínia, 1 ano e 7 meses. Hoje, a Lavínia, ela necessita dos aparelhos para estar respirando, né? Fez também uma outra cirurgia para alimentação, que é aqui na barriguinha. Os pequenos têm AME, doença rara e degenerativa que afeta 1 em cada 10 mil bebês. A AME é uma doença autossômica recessiva, uma doença genética, onde a gente vai ter uma lesão no motoneurônio, que é o neurônio responsável pela informação que chega até a musculatura da criança. O tratamento era feito com medicações paliativas, até surgir o Inspirasa. A criança não vai, o jovem não vai melhorar de não ter mais a doença, se é assim que se considera a cura. Mas a gente tem que pensar como ele vai viver a partir daquele momento. O preço do remédio, então, se tornou um problema. Ele custa 310 mil e se essa medicação for inclusa hoje no SUS, é um passo à frente, para salvar a vida dos nossos filhos. É caro para uma pessoa, mas eu acho que não é caro para um país. O medicamento já foi aprovado pela Anvisa. No entanto, o Ministério da Saúde não autorizou a distribuição pelo SUS, alegando o alto custo. A consulta pública trouxe esperança a quem precisa do tratamento. Para o Ministério, o que ele imagina? Tratar um paciente em prol de 10, 20, 30 mil. Isso seria a gente está tirando de muitos para tratar um. Só que a gente esquece que esse um pode ser tudo para uma família. Com a evolução rápida da doença, a luta é contra o tempo. É importante para o Noah porque vai paralisar a patologia dele, dando força para ele, para o desenvolvimento dele e não ter a progressão da doença. A gente vê outras crianças que já tomaram, tanto no Brasil como no exterior, e o avanço que elas tiveram é muito grande. Esperança é o que mantém essas famílias enquanto aguardam uma solução para o tratamento. Eu espero que ele possa viver mais do que a expectativa de vida que é dada biograficamente para a doença dele, Mais do que 7 anos. Essa que é a esperança que a gente tem. Dela, quem sabe, um dia sair correndo para lá e para cá, que é o sonho nosso. Que luta pela vida dessas famílias, hein? E a gente continua falando sobre este assunto, agora com o especialista em Direito do Consumidor, Pablo Cortes. Pablo, boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Catarina. Eu queria começar te perguntando exatamente qual é o objetivo dessa consulta pública. Na verdade, o que ocorre é que existe uma legislação no Brasil, que é a Lei 12.401, que é de 2011, que fixa os termos para se incorporar ao SUS os medicamentos ou as tecnologias que possam auxiliar os pacientes de determinadas doenças. Então, esses medicamentos e essas tecnologias não são incorporadas automaticamente. Há estudos prévios que são feitos entre 180 e até 270 dias, é o prazo que a lei determina, para saber se a eficácia dessas tecnologias são suficientes para compensar o custo do investimento que o Sistema Único tem para atender a saúde de todos os brasileiros. E nesse ponto, nesse aspecto, onde entra a participação da população? Na verdade, neste caso, nós temos uma doença extremamente grave,
incurável, que é progressiva, bastante cruel, evidentemente, e que atinge tanto crianças recém-nascidas quanto pessoas adultas. No tipo mais grave, as crianças recém-nascidas. E há um parecer inicial da comissão para que esse medicamento não seja incorporado devido ao seu custo, porque se estima que se passe a gastar, sem incorporado obrigatoriamente ao SUS, quase 3 bilhões de reais por ano só com esse medicamento para atender essas pessoas. Então, eles ficam nesse equilíbrio, custo-eficiência do medicamento. E como isso atinge uma parcela da população que sofre com essa doença, decidiu-se ouvir essas pessoas para se analisar até que ponto seria extremamente necessário colocar isso como obrigatório para o fornecimento por parte do SUS. Mas isso na prática interfere no resultado, se vai ser incluído ou não medicamento ao SUS? Veja, tecnicamente, por enquanto, o parecer é contrário. Mas há uma pressão popular, evidentemente, porque a Constituição garante no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana, garante no artigo 5º o direito à vida, garante no artigo 196 o acesso à saúde. Então, são direitos que nós, cidadãos brasileiros, que pagamos tributos, sempre cada vez mais, temos e que estão constitucionalmente garantidos e que devem ser observados também. E a partir dessa consulta pública, a partir de então, o que deve acontecer nessa situação? Bom, só temos duas soluções possíveis, que isso não seja incorporado e, eventualmente, as pessoas que necessitem disso se dirijam até o judiciário por meio de ações, e aí há duas situações diferentes. Aquelas que têm plano de saúde provavelmente se dirigirão ao judiciário contra as operadoras de plano de saúde, pleiteando esse medicamento, cujo custo é por volta de 350 a 400 mil reais cada dose, inicialmente 6 doses por ano, e aquelas que não têm planos de saúde que se dirigirão contra o Sistema Único de Saúde, pleiteando esse medicamento, como já está acontecendo. No geral, é uma ação que a família geralmente recebe, ganha ou é bem difícil? Veja, não é questão de vencer a ação de imediato. O que se pleiteia primeiro é o que nós popularmente chamamos de liminar, o que tecnicamente se chama de tutela de urgência. Por quê? Porque se não for dado uma tutela de urgência, se não for dado essa liminar, de pouco adiantará conseguir vencer a ação quando o paciente já esteja num estado muito mais avançado ou até já tenha chegado a óbito. Pablo, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço.